Olá, tudo bem? Começamos aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto execução. Essa é uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica e peço para vocês compartilharem esses vídeos das mini aulas de terraplanagem, assim como outras atividades da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica. Todas elas estão dispostas aí na descrição do vídeo. Em particular, peço para participarem lá do canal YouTube, onde nós temos dezenas de playlists, entre elas essa de mini aula e as dos mini treinamentos, que são de segunda a sexta, as mini aulas são todos os dias. Compartilhem essas ideias, porque vocês podem tirar dúvida através do workshop, também descrito como você se inscrever no grupo do WhatsApp da academia, tá? Mentoria no sábado das 10 às 11, tá? Enfim, o que nós estamos aqui é passando os nossos conhecimentos de uma forma gratuita, de tal forma ajudar a todos, principalmente aqueles envolvidos em obras de terraplanagem ou aqueles que vão iniciar. E tem muita gente, né? A terraplanagem aqui vai desde uma obra de uma casa até uma grande obra de uma barragem. Bom, hoje, ou nessa mini aula, nós vamos falar um pouquinho de equipamentos de terraplanagem. Veja, nós não estamos falando com especialistas geotécnicos, nós estamos falando com todos, inclusive com especialistas, né? E mostrando então os equipamentos. Em algumas mini aulas vamos falar dos equipamentos e a função de cada equipamento, né? O senhor já sabe, conhece alguns. Por exemplo, essa aqui é a moto niveladora, também chamada de patrol, né? Ela é indicada para nivelamento de grandes áreas e obras lineares. Ela é muito utilizada para pavimento, vocês vão ver algumas fotos, e elas são indicadas na questão de terraplanagem. É muito legal, porque ela rapidamente ela pode dar aquela inclinação que a gente deu numa outra mini aula, de estar inclinada e selada a camada terraplanagem. Aqui ela está fazendo um acerto de talude, né? Vendo a versatilidade dela, né? De ter essa a lâmina em várias posições, dando uma grande flexibilidade. E o curioso é que essa lâmina está no meio da máquina, não está nem na frente nem atrás, né? Aqui uma outra cena dela, então, operando para fazer trabalho de pavimentação. Notem lá o meio-fio, né? A sarjeta aqui, ok? E ela está trabalhando aqui na pavimentação, né? E de pavimentação direto o uso dessa máquina. Ela espalha, ela também pode ser utilizada para configurar aqueles 20 centímetros, espalhar as camadas, né? E garantir, então, a partir da marcação com cruzeta, a espessura que nós desejamos de cada uma das camadas, né? Então, moto niveladora ou patrão. Aqui um outro equipamento fundamental para a obra de, terra, de aterro, né? Que é, em geral, a obra de aterro. Ele também pode ser utilizado quando o solo fica muito seco e começa a gerar muito pó na obra. Então, eles utilizam também isso para molhar um pouquinho e segurar o pó da obra. Mas ela é importante para acertar a umidade do aterro. Pôr o aterro, pôr o solo de aterro, aquela espessura que eu falo de 20 a 25 centímetros solta, pôr na umidade certa. Vocês vão ver uma mini aula sobre isso. Então você joga e dá para controlar também o quanto você está jogando em função da velocidade do caminhão e do tubo, e desse tubo de barra de espalhamento. Você pode controlar a vazão que você está jogando e, consequentemente, o volume que está caindo por metro quadrado. Se você tiver espessura, sabe o volume que cai por metro quadrado, você pode controlar para acertar a umidade que você quer fazer no seu trabalho. Mas também o pipa pode ser utilizado aí para irrigar os taludes recém executados ou não, né? Durante a obra, ou não, após a obra, né? Você pode fazer essa irrigação com um caminhão-pipa com outro sistema de lançar. E no caso de aterro, o aterro você não pode passar a espalhar água sem depois pegar uma grade de disco. Se é um trator com grade de disco, essa grade de disco, qualquer fazenda, qualquer sitiante tem esses tratores, são agrícolas, com grade de disco, que vai homogeneizar, misturar aquela água. Porque quando ela cai numa superfície,
e fica contida naquela superfície. Então você vem com o trator de esteira, com o trator de grade, trator agrícola, e mistura para que aquela massa toda fique com a mesma umidade. Por isso que o aterro tem que ser homogêneo. Então, para ser homogêneo, você tem que controlar a passada de água, o quanto cai de água por metro quadrado, e também tem que depois fazer uma boa homogeneização para a massa ficar com toda a mesma umidade. Depois você vai, à medida que você garante essa homogeneidade de execução, aí você vai tirar corpos de prova que são representativos. Se você não controla a homogeneidade de execução do aterro, não adianta nada depois falar dos ensaios, vão ficar todos díspares. Por quê? Porque o aterro é heterogêneo. Então, um lugar deu uma umidade, outro lugar deu outra umidade, de um lugar vai dar, passou mais o rolo, e aí compactou mais, outro compactou menos, então eu tenho que ter homogeneidade na distribuição da água sobre superfície, garantindo um certo teor de umidade para aquela camada. Eu já conheço a umidade dela. Eu posso então calibrar a umidade antes de compactar. Depois uma boa homogeneização. Precisa lembrar que na homogeneização, dependendo do sol, dependendo da região, da época do ano, você vai perder a água. Então você tem que pôr um pouco mais, porque vai ter uma evaporação, tá? E isso tudo tem que ser calibrado no começo da obra, ou a cada mudança de solo, ou mudança de equipamento, eventualmente ter equipamentos diferentes. Bom, o que a gente queria falar sobre equipamentos é isso, mas, e já falei um pouquinho também de aterro, né? E nós mostramos a moto niveladora, nós mostramos o caminhão pipa, que é imprescindível, a menos que você tenha uma obra que o solo só está acima da ótima, está tudo acima da ótima, está tudo muito mais úmido do que precisa. Então talvez você não precise do caminhão pipa, mas da grade de disco, do trator com grade de disco, esse você não escapa. Eu vou numa obra, se eu não vejo que tem um trator de grade de disco, eu falo, tá errado. Por que que tá errado? Porque quando posso pipa, tudo bem, eu preciso homogeneizar, já falamos. Mas tem horas que eu não passo pipa, porque está com a umidade acima, mas eu vou usar aquele trator aquela grade, trator agrícola com grade de disco, para secar. Então eu já tive várias vezes as pessoas me consultando para a situação onde que o solo está muito úmido. E eu digo, olha, fica passando com o trator de grade, para secar, revolver, né? Não vou dizer que é a única forma de secar, mas é a mais econômica. É o trator agrícola com grade de disco ficar passando, e abaixar a umidade. Agora, se a umidade do ar é muito elevada e o solo está com muita umidade, você tem muita dificuldade. Aí você pode imaginar colocar misturar com outros materiais do solo e ter então uma situação mais favorável para chegar na umidade desejada da compactação. Nós temos outros equipamentos, a moto niveladora, que já falamos em outra mini aula, ou nessa daqui, agora eu não me lembro. Temos o scraper, temos o trator D6, D4, o rolo compactador, também D15, D25, vibratório ou não, mas tudo isso nós, ao longo das mini aulas, nós vamos falando. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. Estou disponível para agendar o workshop. Peço para vocês se inscreverem no grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Lá tem todas as nossas atividades. Temos uma mentoria aos sábados, 10 às 11, lives sobre a vida espiritual, estudo da vida espiritual, e estou disponível para agendar o workshop, não tirar dúvidas dos nossos mini treinamentos segunda a sexta e das mini aulas de terraplanagem que são todos os dias. Divulguem esse vídeo, tem muita gente que pode ser muito útil esses 10 minutos sobre esse assunto. Compartilhe para o bem em geral de todos aí, e a nossa ideia é testificar e passar o nosso conhecimento. Eu aguardo você nas nossas atividades. Vem conosco, vem trabalhar conosco, inclusive.